Olá, glória a Deus. Você gostaria de aprender um pouquinho sobre avivamento? Eu gostaria hoje muito de falar sobre o avivamento do nosso tempo, um grande avivamento que em 1994 caiu em Toronto através do Randy Clark, na igreja Vineyard, na época, a igreja do aeroporto em Toronto, do John Arnott e Carol Arnott. John e Carol convidaram ali o Randy Clark para ministrar, para que ele pudesse ministrar o avivamento. E aconteceu que o Randy Clark também precisava de um avivamento. Então ele assentou no coração com muita humildade e disse: Senhor, eu também preciso de um avivamento. Quando nós reconhecemos que é Deus que vai fazer grandes coisas e muitas vezes nós nos tornamos impotentes, nós podemos ver grandiosamente a mão de Deus operar, porque aquele avivamento não aconteceu por um conhecimento profundo, não aconteceu porque um homem já carregava uma unção violenta, mas ele aconteceu porque um homem tinha um coração puro e um templo para Deus poder realizar grandes coisas. A sinceridade, a humildade do coração do Randy Clark, hoje o doutor e apóstolo Randy Clark, foi o que fez a diferença. Então, se você quer fazer a diferença no seu tempo, temos que seguir o exemplo desses grandes homens de Deus. Randy Clark é um exemplo de honestidade, é um exemplo de fidelidade, é um exemplo de ética. Ele carrega uma unção violenta, mas vive em uma ética fantástica. Todos os lugares que o Randy Clark tem passado, as portas continuam abertas. E é assim que eu também tenho procurado manter o meu ministério de uma maneira ética, de uma maneira sincera, com um evangelho, uma unção pura. E aconteceu então que o Randy Clark, com aquele coração puro, ainda jovem, ele disse isso para Deus: Senhor, como eu vou poder ministrar algo que nem mesmo eu estou vivenciando? Então Randy ficou sabendo de uma equipe que estava ministrando com palavras de conhecimento, fluindo em dons espirituais, e ele ligou pelo telefone para saber o que estava acontecendo e recebeu ali algumas instruções do que era uma palavra de conhecimento, que é uma revelação vinda de Deus para beneficiar a vida de outras pessoas que podem ser usadas, segundo esse dom está na Bíblia, né? Mas pode ser usada também para curas e milagres. 1 Coríntios 12, a partir do verso ali 11 em diante, 8 em diante, você vai encontrar sobre os dons espirituais. E o Randy Clark, então, em cima de uma palavra, ele foi. E ele disse que ele não precisou fazer nada. Num certo momento na sua ministração, o Espírito Santo entrou na igreja do aeroporto Vineyard, em Toronto, na igreja do John Arnott, e ali se derramou de uma maneira com que as pessoas caíam para o chão, choravam, gritavam, eram curadas e transformadas por um poder extraordinário. A notícia daquilo começou a correr, então as pessoas começaram a trazer doentes, enfermos, e esses imediatamente começaram a ser curados, e chegava a mais pessoas. A finalidade daquele convite era para 3 dias, porém a coisa começou a crescer de uma tal maneira que o John chamou o Randy e disse: Randy, nós não podemos parar o Espírito Santo. Então, o Randy Clark ficou ali em torno de 45 dias ministrando o poder de Deus, aonde começou a vir pessoas do mundo todo. Então, um grande avivamento, ele tem a característica de quebrantamento, de arrependimento, conversões de vida e uma transformação através do poder de Deus. E foi o que aconteceu em Toronto. Então, até hoje é chamada a bênção de Toronto. Por quê? Como também no avivamento de Gales
foi impactada nações e de Gales saiu pessoas para o mundo todo. Também assim aconteceu em Gales com Evan Robert e também aconteceu com William Seymour, na Rua Azusa. Eu estive a oportunidade de conhecer lá a Rua Azusa, é uma rua bem pequenininha, quase um beco, e hoje não existe mais o templo da Rua Azusa, há uma praça aonde há lápides, da onde ficava o púlpito e a história de todo o avivamento. Esse avivamento da Rua Azusa, ele também se espalhou para o mundo todo, levantando missionários, pessoas cheias do Espírito Santo para viver coisas impressionantes. E nós estamos vivendo ainda o tempo do avivamento de Toronto, porque eu sou fruto deste derramamento, porque através do Randy Clark eu também recebi a transferência de unção e hoje Deus tem usado a minha vida para que Ele cure cegos, surdos, mudos e paralíticos. É claro que Deus pode fazer isso sozinho, mas Ele escolheu homens como eu e como você para carregar a presença dEle e nos tornarmos agentes de milagres. Então, essa unção tocou a minha vida e essa unção pode tocar a sua vida. Também, nesse avivamento, Deus levantou muitas pessoas, entre elas uma missionária por nome Heidi Baker. Heidi Baker estava desanimada na África, pois ela abriu mão de tudo para viver lá na África, estava desanimada no seu ministério, até que a notícia chegou até ela lá na África. E ela veio então para Toronto, e ali, onde estava acontecendo o avivamento, ela caiu na presença do Senhor, e ela ficou 7 dias e 7 noites na beira do altar. O seu esposo, Roland, levava ela para o hotel, dava comida, dava banho e trazia, e ela queria ficar somente na presença, na frente do altar. Numa daquelas noites, o Randy Clark profetizou e disse: Heidi Baker, hoje Deus te entrega a nação de Moçambique. E a Heidi recebeu aquela unção violenta, aquela palavra profética, e a partir dali ela começou a crescer. Hoje temos notícia de que mais de 450 mortos já ressuscitaram e que ela já abriu mais de 10 mil igrejas na África e tem impactado o mundo. Então nós temos visto que esse avivamento tem levantado pessoas para viver o sobrenatural, a grandeza do reino de Deus. Eu faço parte e você pode também fazer parte desta grande bênção de Deus. Há um derramamento para esta geração e eu creio que você faz parte. Estou aqui te ensinando um pouquinho daquilo que Deus está fazendo agora no nosso tempo. Não fique de fora, busque esse derramar do Espírito para que a sua vida, o seu ministério também seja impactado. Glória a Deus. Agora em setembro de 2025 acontecerá o VOA, que é a Voz dos Apóstolos, acontecerá em Sumaré, através do apóstolo Randy Clark. Eu também estarei lá e você não pode perder. Procure as informações na internet, entre em contato conosco para você também participar em São Paulo, Sumaré, a Voz dos Apóstolos. Deus te abençoe, um grande abraço do apóstolo Marcelo Casagrande, até a próxima.